calor. Nossa, 32 graus? Nossa, professor, o que faz a gente suar tanto? Aliás, ótima ideia. Eu vou lançar um desafio aqui na Rádio Atrito. O que tem a ver uma gota de suor com o destino final do universo? Boa, professor. Galera, manda a sua pergunta, porque a gente vai botar fogo nesse programa, hein? Literalmente, né? Vamos lá. Claro. Ó, a Priscila escreveu afirmando que o calor que está dentro do corpo sai pela gota de suor. Oi, Priscila, tudo bem? Veja, na verdade o calor não está num determinado local, pois é uma forma de energia térmica que passa de um corpo a maior temperatura para outro a menor temperatura. Bem, ao receber energia, o corpo mais frio se aquece, eleva sua temperatura e o mais quente, ao irradiar energia, se resfria, diminuindo sua temperatura. Quando as temperaturas se igualam, havendo equilíbrio térmico, cessa a passagem de calor. Por isso podemos dizer que calor é energia térmica em trânsito. E o que isso tem a ver com a temperatura do nosso corpo, professor? Bem, tem a ver porque nós somos seres homeotérmicos. Precisamos manter a temperatura do corpo constante, ao redor dos 36 a 37 graus Celsius. Se estivermos nos movimentando muito, ainda mais em um dia quente como hoje, ou febril, a temperatura interior tende a aumentar. Então, as gotículas de água do suor, que saem de nossa pele por meio dos poros, transportam parte da energia térmica para o ambiente. Quando o equilíbrio é novamente alcançado, paramos de suar e, o que é mais importante, nossa temperatura permaneceu praticamente constante durante todo esse processo. Tá, ok. Bom, aqui o Rubens pergunta o que os motores de Fórmula 1 têm a ver com a termodinâmica. Olá, Rubens, tudo bem? Veja, Rubinho, os motores que dependem da expansão de um gás para funcionar são chamados de motores térmicos. As primeiras máquinas térmicas remontam a quase 2000 anos. A primeira delas, criada por Hieron de Alexandria, veja, muito depois constituindo-se um elemento fundamental da chamada Revolução Industrial. No final do século XVIII, foram ali então criadas as chamadas máquinas a vapor. O motor de um carro de Fórmula 1, de um avião ou de um ônibus, são exemplos claros de máquinas térmicas que, ao receber calor de uma fonte, transformam parte dessa energia em movimento. Portanto, uma máquina térmica é um meio tecnológico que transforma calor em movimento, ou, de um modo mais geral, para que todos entendam, energia térmica em energia mecânica. Ok. Bom, professor, vamos lá. Essa pergunta foi enviada pela Débora, da 2ª B. O que acontece no interior do gás que faz gerar o movimento do pistão de um motor? Débora, como vai? Veja, Débora, sobre a sua pergunta, eu poderia dizer o seguinte: as moléculas de um gás chocam-se bilhões de vezes entre si. Ao receber energia térmica, aumentam sua velocidade. Isso significa que sua energia cinética aumenta também. Se mensurarmos a temperatura, veremos que a mesma se elevou, ou seja, a temperatura é a medida do grau de agitação das partículas de um sistema, no caso de um gás. Podemos dizer também que houve um aumento da energia interna do gás. Com isso, a pressão aumenta, o que faz com que o pistão se movimente dentro da chamada camisa ou cilindro, não é? Assim é gerado movimento a partir do calor. Bom, aproveitando, professor, o que isso tem a ver com a primeira lei da termodinâmica? Ótima pergunta, Mariana. A primeira lei da termodinâmica, como é chamada, apresenta o calor como energia capaz de realizar trabalho. Se certa quantidade de energia térmica é fornecida a um gás, isso faz com que sua energia interna aumente, sendo que parte dela pode ser utilizada para gerar trabalho mecânico, no caso, algum tipo de movimento. Portanto,
Essa lei relaciona diretamente o calor ao trabalho mecânico, através da variação da energia interna de um gás. O processo inverso acontece em um refrigerador, no qual a expansão de um gás extrai energia do interior do sistema, fazendo com que sua temperatura, obviamente, se reduza, não é? Ok, agora o Lucas pergunta o que é entropia, professor. Entropia. Entropia é a medida do grau de desordem de um sistema. Quanto maior a entropia, maior o nível de desorganização das partículas. Mais ou menos o que acontece com vocês, algumas vezes, quando estão em sala de aula, não é verdade? Bem, mas esta grandeza tem a ver com a chamada segunda lei da termodinâmica, que nos mostra que a tendência do universo é aumentar a entropia. Se uma estrela, como o Sol, está irradiando energia, muitos processos no sistema solar podem ocorrer. Na Terra, por exemplo, a energia térmica do Sol é responsável pelo ciclo da água e este ciclo é utilizado nas usinas hidrelétricas. A massa de água, que tem energia potencial gravitacional, ao descer até o gerador, se transforma em energia cinética e é, por sua vez, transformada por ele em energia elétrica. Mas a previsão é que dentro de 4 bilhões de anos, o Sol já não será mais o mesmo. Terá inchado para além da órbita terrestre e esfriado. Com isso, há menos energia disponível para realizar trabalho. Quer dizer, por essa via, o universo tende a esfriar e a desordem a aumentar, elevando a entropia do sistema. Nossa, professor! E afinal, o que isso tudo tem a ver com a gota de suor que ocorreu na nossa testa? Olha, Mariana, nessa aparentemente simples gota está toda a história do universo. Desde o Big Bang, um gigantesco processo termodinâmico, até o possível esfriamento do universo ao longo de bilhões de anos. Ali está a gota d'água com suas moléculas vibrando, transportando energia e, diretamente, participando da vida, a nossa vida. A física, caros ouvintes, não só nos ajuda a compreender melhor o mundo em que vivemos, mas principalmente a nos situar como cidadãos cósmicos, ampliando nossa visão a respeito da realidade, além de podermos alterá-la. Afinal, é preciso conhecimento para saber fazer e transformar o mundo. É isso aí, professor. Bom, galera, a gente fica por aqui até o nosso próximo programa da Rádio Atrito. Um bom dia quente para todos vocês. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.